Olha, talvez você não saiba disso, mas por mais incrível e inacreditável que possa parecer, hoje nós tivemos em alguns lugares do Brasil o gado na rua. Sim, os extremistas, os bolsonaristas estiveram nas ruas hoje para defender o Trump, o que já é só isso, uma coisa muito chocante, e dar um apoio ao Bolsonaro depois dele. Esse final de semana, por exemplo, ele não pôde sair às ruas, né? Depois que ele teve essas sanções, inclusive a tornozeleira. É uma coisa assim que não tenho o que dizer, não dá mais para comentar sobre isso, porque é muito insano, é muito fora de qualquer cogitação alguém defender um sujeito como o Trump. Um sujeito que está agora sendo desmascarado nos Estados Unidos por ter envolvimento diretamente com o pedo. Eu nem posso falar a palavra inteira aqui. Fotos dele, no caso Epstein. Uma coisa assim que você fala, mas não é possível, as pessoas estão defendendo esse cara. Esse cara que está promovendo mortes no mundo todo e o cara que está declarando uma guerra comercial ao Brasil que vai afetar a todos os brasileiros. Esses otários que tiveram nas ruas hoje, eles vão ser afetados por isso. E quando perguntaram para eles, mas você não está preocupado, não está preocupada, porque vai te afetar. Não estou. Então, é uma hipnose. É um negócio que não dá para entender e eu vou mostrar para você as imagens a respeito disso. Eu também vou trazer aqui, eu quero abrir com essa informação, eu acho importante a gente colocar aqui, o pessoal do DCM trouxe algumas informações sobre a possibilidade do que vai acontecer depois que esse pendrive que foi encontrado com o Bolsonaro, ele for, de alguma forma, periciado e as pessoas descobrirem o que tem lá dentro. Existe uma possibilidade enorme de ser realmente criptomoedas. Eu vou trazer para você essas informações do DCM porque eu acho importante trazer essas informações para o debate. Olha só. Fontes da Polícia Federal em Brasília adiantaram ao DCM informações sobre o pendrive escondido no banheiro do ex-presidente. A hipótese que se desenha é que o dispositivo pode ser, na verdade, uma cold wallet, uma carteira fria de criptomoedas. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Seu filho e comparsa Eduardo falam em evidências plantadas. Para o cidadão comum, um pendrive serve para guardar fotos, documentos de texto ou apresentações. No submundo das finanças ilícitas, no entanto, sua função pode ser outra. Modelos de armazenamento de criptoativos em dispositivos offline são a ferramenta predileta para quem deseja lavar dinheiro e praticar evasão de divisas. Milhões de reais, obtidos de fontes obscuras, como as famigeradas rachadinhas ou supostos esquemas de corrupção, são convertidos em criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum. Uma vez digitalizado, o dinheiro perde seu rastro físico. O passo seguinte é transferir esses ativos digitais para uma cold wallet. Diferente das corretoras online, que são conectadas à internet e rastreáveis, a carteira fria é um cofre offline. O pendrive, uma vez carregado com as chaves de acesso às criptomoedas, é desconectado da rede, tornando-se um fantasma para o sistema financeiro tradicional e para a Receita Federal. Com esse dispositivo no bolso, uma pessoa pode cruzar fronteiras transportando fortuna sem que um único dólar seja detectado em scanners de aeroporto ou em contas bancárias. Ao chegar em um paraíso fiscal ou em países com regulação frouxa, como os Estados Unidos, basta conectar o pendrive a um computador, acessar os fundos e convertê-los novamente em moeda local. É a evasão de divisas em sua forma mais pura e tecnológica, um crime perfeito para a era digital. É bom lembrar que ainda foram encontrados 14 mil dólares e 7 mil reais em dinheiro vivo. A suspeita ganha força quando se observa o contexto. As investigações sobre a venda de joias e presentes oficiais nos Estados Unidos, operada por figuras de confiança de Bolsonaro, como seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid, levantam uma questão óbvia: como o dinheiro dessas transações retornava ao Brasil ou era utilizado no exterior sem levantar alertas? Teria o esquema de criptoativo servido para limpar esses valores? Seria essa a ponta do iceberg de uma estrutura montada para financiar a vida luxuosa do clã no exterior, quem sabe, para financiar atos antidemocráticos, longe dos olhos do COAF e do Banco Central? O que continha, afinal, o pendrive encontrado no banheiro? Seriam apenas arquivos pessoais ou as chaves criptográficas de uma fortuna digital? Essa suspeita, ela é muito válida e é possível que seja criptomoeda. Eu mesmo imaginei isso.
E é importante a gente levar em consideração que foram encontrados dólares e reais. Foi encontrada uma pequena fortuna ali, quase 100 mil reais, entre dólares e dinheiro vivo, né? Dólar e real, em dinheiro vivo. Então é importante a gente levar em consideração que tem uma validade isso. Isso de fato faz um sentido. O que não faz sentido são essas teorias de conspiração que estão levantando em torno da possibilidade do Trump desligar o GPS aqui no Brasil. Tem várias questões que estão sendo levantadas em teorias de conspiração. Agora, o que mais interessa para a extrema-direita e para os bolsonaristas é a desinformação. Pela desinformação, eles podem diminuir um pouco o ímpeto da busca pela realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que o Bolsonaro cometeu uma série de crimes e vai responder por esses crimes. A outra realidade dos fatos é que esse próprio Eduardo Bolsonaro, vou mostrar daqui a pouco para você o que ele está fazendo, é outro que está cometendo crimes também. Só que eles querem trazer desinformações, primeiro para dar suporte a esse absurdo que é a perseguição comercial, a guerra comercial que o Trump impôs contra o nosso país. E segundo, porque a desinformação também é uma forma de manipular o pensamento das pessoas, de reter o pensamento das pessoas e manter as pessoas de certa forma, sob o cabresto, né? O cabresto é o que a gente usa para gado, né? Aqueles cavalos, aquelas coisas. Eu vou trazer para você uma reportagem da CNN e o Reinaldo Azevedo fez uma crítica a respeito da CNN. Ele não falou CNN, mas quem entendeu, entendeu, né? A CNN ela tem dado espaço para o próprio Eduardo Bolsonaro, para criminosos darem entrevistas lá. E a CNN, com isso, está chancelando esses crimes e fazendo até uma apologia a esses crimes. Quando ela dá espaço para criminosos, sem colocar um contraponto, ela deixa valer a palavra do criminoso. E eu vou trazer aqui para você um momento da CNN que é uma lástima. Isso aqui é uma lástima, tá? É uma tristeza que isso aconteça. Porque a CNN divulga essa fake news do GPS. Coloca uma pessoa lá, um especialista, que confirma isso. Olha só esse momento. Os Estados Unidos na próxima semana de mais sanções. Na mesa do Donald Trump e da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas como o bloqueio do uso de satélites e GPS. O governo americano também estaria avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e afirmam ainda que Trump considerou a decisão de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e a operação de hoje contra Bolsonaro uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. E aí a gente vai lá para Washington com o Christopher Garman. Christopher, é arriscado dizer que a gente está caminhando para um rompimento com os Estados Unidos? Olha, nós corremos esse perigo, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a gente tinha qualquer expectativa de uma redução dessas tarifas de 1 de agosto, que a gente sempre avaliava com uma probabilidade baixa, ficou claro que a chance disso ocorrer se reduziu ainda mais. No fundo, eu acho que a pergunta maior é se nós vamos ter uma escalada maior, seja do lado americano, ou seja a resposta do lado brasileiro. Eu não sei se você percebeu, no canto do vídeo estava escrito Eduardo Bolsonaro. Sim, esse vídeo ele foi divulgado pelo Eduardo Bolsonaro nas redes dele. E ele muito feliz que a CNN tenha falado a respeito disso, dizendo que o Trump vai engrossar ainda mais o ataque dele contra o nosso país. Eles estão muito felizes em relação a isso. Eles estão felizes em ver o nosso país sendo atacado diretamente pelo Trump. É claro que é muito mentiroso, é claro que é uma sacanagem que a CNN coloque isso em rede nacional. E é claro que é um absurdo que um veículo oficial de comunicação faça isso. Eu tenho aqui um vídeo que foi feito, eu inclusive procurei o autor do vídeo, e a gente vai informar o autor do vídeo assim que a gente tiver essa informação aqui para você, mas esse vídeo eu acho muito importante porque ele explica como é impossível, veja bem, é impossível o Trump retirar o GPS do nosso país. É impossível, isso não tem condições técnicas de acontecer. Olha só.
O Trump não pode desligar o GPS no Brasil. Isso é mais uma das mentiras criadas pela direita para tentar abalar o Brasil. Desligar o GPS em um único país é tecnicamente impossível. Isso seria o equivalente a desligar o sol só para um país. O sistema GPS que você usa todo dia, no seu Waze, no seu Uber, no Google Maps, não está aqui embaixo, nem depende de uma torre perto da sua casa. Ele vem lá de cima, direto do espaço. São 31 satélites americanos orbitando a Terra a mais de 20 mil quilômetros de altura. Eles não mandam sinal para o Brasil, eles cobrem o planeta inteiro o tempo todo. E agora vem a parte que ninguém te conta. Não existe um botão que Trump possa apertar e desligar o Brasil do GPS, pois o GPS, por mais que tenha sido criado nos Estados Unidos, é global. Se ele quisesse mesmo bloquear o GPS aqui, ele teria que invadir o Brasil e implantar bloqueadores e infraestrutura robusta, o que provavelmente não vai acontecer. Isso seria um ato de guerra, não uma simples ordem de presidente frustrado. Além disso, o Brasil, o agro, as exportações não dependem só do GPS dos Emirates. A maioria dos celulares modernos, por exemplo, Xiaomi, Samsung, Motorola, não são dos Estados Unidos, então eles já vêm nativamente com GPS da Rússia, China e Europa. O mapa do seu celular ou seu Uber não vão parar de funcionar. Além disso, o agronegócio brasileiro, pela sua grandeza atual, já tem seu próprio agrosatélite, então não vai faltar comida na sua mesa. Ao contrário da narrativa criada pela direita, o GPS chinês, coreano, russo e brasileiro são os mais usados no Brasil. O GPS dos Estados Unidos não vai parar o Brasil. Para que o GPS deixasse de funcionar aqui no Brasil, primeiro, a gente não poderia ter as outras fontes, né, de GPS utilizadas pelos aparelhos aqui. Então, isso já é impossível. Mas se aqui fosse utilizado apenas o GPS estadunidense, ainda haveria uma necessidade de se utilizar os jammers, que são aparelhos que afetam os aparelhos que recebem o GPS. Veja bem, não afeta o satélite, não afeta o GPS em si, o sistema de GPS, afetam os aparelhos. Esses jammers, eles teriam que ser instalados dentro do território nacional. Teria que chegar lá, sei lá, com tanques de guerra, né? Porque obviamente nosso exército não deixaria, a polícia, enfim. Nós temos as nossas leis e nós temos a nossa soberania territorial. Ninguém ia poder chegar aqui com um aparelho desse e instalar no Brasil. Então teria que necessariamente ser uma operação de guerra. Instalar isso não somente em um lugar do Brasil, teria que ser, nós somos um país continental, teria que instalar centenas desses aparelhos no Brasil inteiro, para que você não tivesse GPS no Brasil. Então veja bem, isso é impossível. A CNN coloca uma informação como se o Trump pudesse fazer isso. A outra questão que ainda não estão colocando em evidência e que ainda não estão trazendo de forma objetiva é o fato de que tudo isso que o Trump está fazendo, por ser ilegal, também pode, em algum momento, cair dentro dos próprios Estados Unidos. E tem uma questão em que essa escala toda que os Estados Unidos está fazendo vai ter um limite. Chega uma hora que ele não pode fazer o que ele quiser sobre qualquer ação. Ele não pode declarar guerra a um país sozinho. O Trump não pode fazer isso. E veja bem, mesmo que ele tenha o Congresso nas mãos, o Congresso também não iria, do nada, declarar guerra a um país democrático, porque aí não é só os Estados Unidos e o Brasil. Aí nós teríamos o mundo todo contra a ação dos Estados Unidos. Não é uma coisa tão simples, gente. E eles estão trazendo isso da forma mais imbecil, porque as pessoas de fato estão acreditando nisso. Ah, se acontecer alguma coisa, vem o Trump aqui e acaba com o Brasil. Isso é impossível acontecer. Não existe essa possibilidade. Porque, primeiro, o Brasil não está sozinho, não é o único país do mundo, e os Estados Unidos ele não pode romper acordos que ele tem internacionais. Caso contrário, ele fica isolado do mundo. Então as coisas não são assim, as coisas não são tão simples assim. E as pessoas estão entrando nessa conversa. Paralelo a isso, a gente vê o Eduardo Bolsonaro escalando cada vez mais. Agora ele realmente está ameaçando diretamente. Ele parece ameaçar, inclusive, pessoalmente, o Alexandre de Moraes, numa situação que você nem ao certo sabe onde é que ele está querendo chegar. Nesse vídeo aqui, você vai ver ele trazer uma ameaça séria e grave, e ele dá a entender que pode acontecer até um atentado contra o Alexandre de Moraes. Qualquer interpretação
pode sair dali? Porque ele não traz diretamente, ele deixa nas entrelinhas. Olha só. Toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com uma caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. O couro é duro, a guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso tá? Aqui é uma ameaça ao Alexandre de Moraes, é uma ameaça à Polícia Federal, que ele chama de cachorrinhos da Polícia Federal, cadelinhas da Polícia Federal. É uma ameaça contra o nosso país. A gente tem que levar em consideração que a democracia ela se dá sobre 3 pilares. Nós temos a justiça, nós temos o legislativo e nós temos o executivo. O Eduardo Bolsonaro está indo contra o judiciário. Ela é uma polícia judiciária. Então ela atende às demandas do judiciário. Então ela faz parte, ela é uma ferramenta. Então quando ele ataca a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes, ele está atacando um dos pilares da democracia. E as pessoas estão batendo palma para isso. Hoje, em alguns lugares do Brasil, a gente teve manifestações espontâneas, paradas do orgulho gado, em que as pessoas estão defendendo o Trump e querendo pedir o fim dessa sanção contra o Bolsonaro, que ficou barato. Veja bem, olha só, a alternativa para o Bolsonaro era a prisão preventiva, era possível, e a tornozeleira, ele poder ficar durante o dia nas ruas, só ter que ficar a partir das 7 horas em casa, não poder sair o final de semana, não acessar a rede social, isso ficou barato para ele. Porque a outra opção era a prisão, e direto para a cadeia. E o judiciário quer fazer as coisas da maneira correta, eles sabem que vai condenar, não tem como não condenar o Bolsonaro, os crimes são absurdos. Então, qual foi a outra opção? Bom, vamos colocar a tornozeleira eletrônica, impedir ele de conversar com o Eduardo Bolsonaro, que você está vendo o que está acontecendo aí, né? O sujeito, ele parece fora de si, e vamos tentar levar adiante aquilo que é o nosso trabalho, o trabalho do judiciário, que é seguir com os trâmites legais, jurídicos dentro do processo, processo, né? Nós já estamos no 2º processo contra Bolsonaro, tem pelo menos mais 3, mas o outro, um deles é muito importante, que são as mortes que ele provocou na pandemia. Eu ainda quero ver ele ser condenado por essas quase 700 mil mortes. Ainda quero ver ele sendo condenado por essas cerca de 700 mil mortes na pandemia. E aqui, veja bem, olha a insanidade. A gente com certeza vai ter pessoas aí, que você vai ver agora, a favor do Bolsonaro, a favor do Trump, que podem ter pessoas próximas, amigos, familiares que morreram na pandemia, que foram vítimas do Bolsonaro. Pessoas que todas elas que estão aí vão sofrer as sanções do Trump. Todas elas, porque isso se abate sobre todos nós brasileiros. Porque, veja bem, é qualquer coisa que os Estados Unidos comprem do Brasil. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, que tem aqueles mercadinhos brasileiros lá, que compra Toddy, essas coisas aqui, né, leite moça, produtos brasileiros, né, essas bolachas piraquê, que o pessoal gosta de falar biscoito, coisas brasileiras. Isso já dobrou de preço lá antes da tarifa. Então é qualquer coisa que vai do Brasil para lá. A gente está vendo essa situação das pessoas que vendem mel para lá, tentando adiantar, mas já chegou lá mais caro, já está mais caro. Então, veja bem, essas pessoas todas estão defendendo algo que vai contra elas mesmas. Olha só. Presidente Trump,
Essa manifestação aconteceu em Brasília, existem manifestações maiores e menores que aconteceram no Rio de Janeiro, em cidades do Sul, do Sudeste. Nordeste a gente não viu nenhuma, pelo menos por enquanto, mas pode ser que tenha acontecido também. São pessoas que estão saindo às ruas para defender algo que venha a prejudicar elas mesmas. É aquela mesma insanidade que a gente viu de pessoas ficarem 2 meses na porta dos quartéis defendendo um golpe militar na defesa da democracia, que é uma... Não, eu quero um golpe militar para defender a democracia, ou seja, eu quero um golpe contra a democracia para defender a democracia. Então, essas pessoas parecem realmente hipnotizadas e parecem fora de si. São pessoas que parecem perder a relação com a realidade. Infelizmente, isso está acontecendo, é uma situação que a gente tem que entender que é uma realidade do nosso país. Nesse ponto, a extrema-direita ela é muito eficiente, né, porque conseguem levar essas pessoas nas ruas para falar uma coisa tão estúpida como essa. E você não precisa defender o Lula, não, tá? Você não precisa ser de esquerda, não é nada disso que a gente está falando, tá? A gente está falando para as pessoas entenderem que essas ações do Trump, que eles estão dizendo aí que a culpa é do Lula e tudo mais, essas ações do Trump, elas estão contra elas mesmas. Mesmo, não é, tá? Mesmo se a culpa foi do Lula, mesmo assim, o Trump tá errado. Mesmo se o Lula foi o responsável. E as pessoas, elas querem criar uma situação que é uma insanidade sem tamanho. Coloca aqui nos comentários o que você pensa dessas pessoas. Por que você acha que as pessoas estão fazendo isso? Isso aconteceu hoje, tá? Domingo. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. E, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho se você está inscrito. Aproveite essa oportunidade, temos esse domingo aqui, você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, e você pode ter uma renda extra. Eu quero fazer um apelo a você. Não pergunte aqui nas perguntas, nos comentários, aonde você vai obter o link. Porque o que está acontecendo? Tem pessoas que estão oferecendo um link errado e estão enganando as pessoas e estão pedindo Pix para essas pessoas, o que não é possível. Você só pode entrar por intermédio do link que eu coloco aqui no primeiro comentário fixado. Não pergunte outra coisa ali, porque as pessoas estão entrando aqui para dar golpe contra você, que é meu inscrito. E olha, eu não trabalho ódio dentro do meu coração, mas eu tenho um ódio dessas pessoas. A gente está tentando de todas as formas fazer com que a polícia chegue até esses golpistas. Mas eu quero fazer esse pedido para você, não pergunte em nenhum lugar da internet. Para você ter acesso, é somente no primeiro comentário fixado. Você vai para o WhatsApp. Lá no WhatsApp você tem que ver o meu vídeo, eu falando. Tem pessoas que estão até gravando o meu vídeo, a coisa está insana. E as pessoas, infelizmente, nosso país é assim, né? Tem muita gente desonesta. Então, por favor, entre no primeiro comentário fixado. A tua relação, você não vai dar dinheiro para mim, você não vai dar dinheiro nem sequer para a escola. Você vai fazer essa relação direto com a Hotmart. A Hotmart, você vai pagar a Hotmart e você tem 7 dias para testar. Nesses 7 dias, se você quiser o dinheiro de volta, você recebe, ninguém pergunta nada para você. O investimento é um investimento pequeno, é pouco mais de R$200. Tem gente cobrando 5 mil. A coisa tá assustadora. Então, por favor, primeiro comentário fixado, entra só nesse link aqui, é o nosso link de WhatsApp. E eu mesmo vou conversar com você, tá bom?
Peço para as pessoas nos ajudarem com qualquer valor pelo Pix. Estamos começando mais uma semana de trabalho, trabalhando de domingo a domingo aqui para você, e essa ajuda pelo Pix, ela é fundamental para o nosso trabalho, para a gente levar adiante. Então dê essa força para a gente. Qualquer valor, o valor que você puder, vai nos ajudar bastante. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Domingo, primeiro dia da semana. Uma boa semana para você. Ah, se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse aqui, ó.